O que a fantasia revela sobre uma mulher? Que fantasia é algo natural, isso a maioria de nós sabe. Mas, pelo fato disso ser pouco conversado entre as mulheres, pouco comunicado por aí, muitas vezes as mulheres têm as suas fantasias, mas sentem que isso é errado, que é algo estranho, que é forte demais. E aí, naturalmente, ela faz uma repressão dessas fantasias ou simplesmente as deixam de lado. E o que acontece sobre a repressão de uma fantasia ou sobre o libertar dessa fantasia? Bem, nesse vídeo eu vou conversar contigo sobre como a ciência estuda a fantasia, quais são as fantasias mais comuns entre as mulheres e, óbvio, como usar tudo isso ao seu favor. Seja bem-vinda ao canal Bela Moon. Eu sou a Priscila Pires, eu sou terapeuta, professora, palestrante e hoje a gente vai conversar sobre as fantasias femininas e você vai entender que a fantasia é algo da sua psique, que não é sobre a sua moral, não é sobre o seu comportamento. Mas antes da gente continuar essa conversa, eu preciso da sua retribuição. Por amor, já curte esse vídeo, fica comigo até o final para você pegar as dicas preciosas e depois disso compartilha com todas as mulheres que você gosta para que elas também aprendam um pouco mais sobre a própria sexualidade e que vocês possam conversar abertamente sobre fantasia. Já está inscrita no canal? Se não tiver, dá uma pausa, faz a sua inscrição e curte esse vídeo. O YouTube entrega aleatoriamente muito mais esse vídeo se você fizer a sua parte de curtir e compartilhar aí com pelo menos 3 mulheres. Você pode me dar essa retribuição? Eu conto com isso. Bem, a ciência e a fantasia. Quando o cérebro está sexualizado, ele faz uma entrega de benefícios para a mulher. E o psicólogo Eric Johnson, da Universidade de Indiana, ele trouxe no seu estudo a seguinte resposta: as mulheres que fantasiam, elas melhoram a sua lubrificação, aumentam a sua capacidade de excitação, despertam o desejo do próprio corpo mais facilmente e principalmente elas conseguem abaixar a ansiedade para o desempenho. Então essa mulher adquire uma capacidade melhor de relaxamento e consequentemente de prazer. Tem alguma fantasia sua e legal? Compartilha com a gente aqui nos comentários, hein? Me conta que eu quero saber. E também a gente tem estudos justamente sobre o comportamento sexual, né? Os arquivos do comportamento sexual tá em inglês, que diz o quê? Que 90% das mulheres têm as suas fantasias, reconhecem, mas não têm vontade de realizá-las. Faz sentido isso daí para você? E aí a gente vai falar então agora sobre as 6 fantasias mais comuns do universo das mulheres. E a primeira delas, o que é? É a dominação leve. É justamente essa mulher se abrir para a perda ali do controle, para que as coisas aconteçam e ela receba. Desperta nessa mulher o desejo de entrega, de perda de controle. E aí, uma segunda, o que a gente vai falar? De ser desejada intensamente. É aquela mulher que às vezes está num relacionamento longo ou com a autoestima um pouco baixa e daí ela precisa de uma validação para ter essa excitação e é justamente o que? Ela quer sentir desejada intensamente. Então ela precisa ver no outro que o outro a deseja profundamente. Carne, mente, momentos. E aí, os cenários proibidos. Em várias sessões, às vezes as minhas pacientes falam que imagina no provador de uma loja de departamento, atrás de uma parada de ônibus, no corredor de um restaurante, aquele mexe-mexe embaixo de uma mesa de restaurante das pernas, porque os cenários proibidos, eles também aumentam a excitação, justamente porque por conta da adrenalina que aumenta no cérebro. Isso também é considerado uma fantasia e é uma fantasia muito comum entre as mulheres. E a outro tipo de fantasia é quando a mulher, ela visualiza outras versões dela mesma. Certas vezes até ela vestindo alguma fantasia, seja de pirata, de enfermeira, de doméstica, de médica. O que acontece? É essa mulher se libertando de algum papel que ela vive. É muito comum isso e é importante. Às vezes, como Mulher Maravilha, tem mulheres também que
fantasiam homens com fantasias diferenciadas, seja de bombeiro, de gladiador, de policial. Tudo isso mexe com a questão do desejo, que é justamente o que o Eric Jensen estudou e trouxe para nós. E aí, a fantasia sensorial é justamente aquela quando você escuta ali no pé do ouvido algo, ou vem aquela música que mexe com você lá das entranhas, quando você toma aquela bebida que te relaxa ou te remete a algum momento específico da sua vida que foi muito especial. Então, quando a gente fala de sensorial, a gente pode estar falando do tato, do olfato, do paladar, da respiração. Quantas e quantas não se excitam com o barulho da respiração, a mudança da respiração? Isso acontece muito em cenas de vídeos, né, de filmes, que percebe-se aquele suor, a respiração, a questão do toque. Então, tudo isso gera um despertar, que é uma forma de fantasia. E aí também tem aquela coisa da repetição de memórias positivas. Muitas vezes em eventos, né, eu sempre pergunto para as mulheres, me dê um momento específico de prazer, algo que foi memorável para você e que trouxe aquele fogo interno. Isso é uma maneira da gente estar reforçando o prazer. E aí a mulher lembra quando foi na garagem, quando foi numa falésia, numa piscina, na cama proibida de repente dos pais. Tudo isso é fantasia. E aí, o que a gente precisa entender? Que é natural, que eu não preciso reprimir e que eu posso utilizar isso ao meu favor. Porque tudo que você fantasia não é algo impossível, mas é aquilo que o seu corpo quer sentir, que o seu corpo está pedindo, através da sua imaginação, através do sonho. E daí então, se você tem um sonho que você está ali se relacionando com alguém, aquele alguém significa o que para você? Qual é aquela referência? Isso sim é uma forma de fantasia. Então, muitas vezes, para se excitar, para um momento íntimo, vale você puxar na memória algumas dessas fantasias que eu acabei de citar para você. O cheiro no cangote, aquele lugar que seria proibido, censurado, a perda do controle, fazer a entrega para quê? Para ter essa dominação leve, saudável. Ótimo. Como que a gente vai fazer para usar essa fantasia a próprio favor? Nos exercícios do atendimento de terapia, a gente trabalha muito a fantasia. Por quê? Porque ela auxilia muito no processo de autoconhecimento íntimo. Porque ali é quando é revelado para você os seus desconfortos, os seus desejos reprimidos, e aí você começa a entender qual foi a raiz disso, você trabalha nessa raiz, essa raiz fica curada e você fica leve. Então, sim, quando você tem uma fantasia, o que você faz? Você dá espaço para ela, ou você julga, ou você reprime? Isso diz muito sobre você, sobre a sua psique, sobre como você lida com essas questões do seu inconsciente. E formas de excitação. A fantasia, ela é uma excelente ferramenta de excitação, porque ela ajuda a entrar no seu estado mental do prazer. A gente tem aí um vídeo que a gente fala sobre a sexualidade, como que ela te moldou, e justamente conta sobre a diferença do desejo para a fase de excitação, como que isso implica na sua facilidade de ter orgasmo. Porque uma parte é do corpo, outra parte é da mente. E a fantasia, ela faz com que você consiga unir isso muito mais facilmente. Muito bem, a gente também usa muito a fantasia como uma ponte de comunicação entre os casais. Porque se você tá indo para um momento íntimo ou sabe que vai viver isso à noite, você traz uma fantasia, numa mensagem, numa ligação, num post-it que você cola no carro da pessoa ou coloca dentro da bolsa, porque aquilo vai despertar. Não necessariamente você precisa vivenciar aquela fantasia, mas ela é um despertar. Então ela vai aumentar a excitação, ou a lubrificação, ou o desejo, e aí você vai colher algo disso, porque também traz aquela coisa do mistério. Muito bem, Priscila, e aí? E como eu faço para, no meu momento íntimo, fantasiar? Perfeito. Para as mulheres que ainda precisam trabalhar a masturbação, como que é meu grau de excitação, meu grau de orgasmo, como que eu chego lá, use da fantasia. E de repente, se você ainda não sabe bem o que te desperta, pega um conto erótico, pega uma série, pega um vídeo, pega uma música que marcou muito você, e aí o que vai acontecer? Você vai conseguir se tocar, lembrando de utilizar aquele lubrificante, de preferência em gel, para que você tenha esse momento utilizando da sua fantasia para conectar o corpo, a mente em prol do seu prazer. Para além disso, vale você saber que a fantasia, ela vai mudando também
também ao longo do tempo. Quando adolescente é de um jeito, quando no início da vida adulta é de outro jeito, porque ela também é influenciada pelas suas questões psicológicas, emocionais e hormonais. Então, para cada fase da vida, o corpo tem uma entrega potencial para o prazer. Muito bem. Qual foi a reflexão que você fez ao escutar todo esse conteúdo desse vídeo? Teve algo de novo aí para você desse tipo de prazer ou de repente usar a fantasia como uma forma de autoconhecimento? Bem, a gente entende nessa conversa que a fantasia é onde o terreno da sexualidade está totalmente livre, porque está na sua mente, é seu e é de acordo com a sua capacidade de imaginação. Então, por amor, use isso ao seu favor. E eu tô contando ali com a sua retribuição, até porque no nosso próximo vídeo a gente vai estar conversando sobre como o cérebro funciona para a questão da sexualidade feminina. Conto com você no próximo vídeo. Muito obrigada pela sua audiência.